Eu quero falar para vocês a respeito de o chamado. Mark Twain, certa vez disse que os 2 dias mais importantes da nossa vida, o primeiro é o dia do nosso nascimento, e o segundo é o dia em que a gente descobre o porquê da nossa existência. O chamado é isso. Deus, quando nos cria, Ele nos cria com um propósito. Ele nos faz nascer na família certa, a viver dentro de um contexto adequado para nos preparar para o chamado da nossa vida. E lá em Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 6, diz assim: assim como nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoração de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Eu posso dizer para vocês que a Lília é uma mulher chamada por Deus. Eu me apaixonei pela Lília, eu sou muito passional, né? E eu logo me apaixonei por ela, muito antes dela se apaixonar por mim. Mas eu era uma pessoa que eu tinha tanta convicção do meu chamado, que eu orava todos os dias assim: Senhor, se eu não ouvir da boca dela que ela é chamada para ser uma esposa de pastor, eu não vou me casar com ela. E durante muito tempo eu orei para que ela pudesse falar sobre isso, e ela não falava. E eu ia então ficando angustiado, mas eu dizia: eu não vou pedi-la em casamento enquanto ela não disser. E o dia que ela virou para mim e falou assim: olha, eu vou para o Palavra da Vida. Eu falei: como assim? Não, eu vou para o seminário, porque Deus está me chamando para o ministério. Naquele momento eu tive certeza de que ela era a pessoa que Deus tinha para mim. Hoje eu quero falar para vocês de algumas características do chamado. Mas antes de eu entrar nesses detalhes, eu queria dizer que o chamado, em primeiro lugar, ele é de Deus e para Deus. Ele nos chama para Ele, para o seu propósito. O nosso chamado vem desde a eternidade. O texto diz: antes da fundação do mundo. O nosso chamado tem o objetivo de glorificar a Deus, para louvor da sua glória. O nosso chamado é irrevogável, porque a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, tudo isso é só um preâmbulo para eu falar de algumas características do chamado que eu vejo na vida do meu amor. A primeira característica do chamado, gente, isso vale para ela, mas vale para você também. Então, eu quero dizer que o seu chamado requer a sua descoberta. Enquanto você não descobriu qual é o seu chamado, você não descobriu a razão da sua existência. Mas Deus chamou a todos os seus filhos. Cada um de nós tem um chamado, tem um motivo, um propósito. Uns foram chamados para serem pastores, outros professores, outros empresários, outros atletas, artistas. Cada um tem um chamado para se expressar nesse mundo e glorificar a Deus. Mas nem todos descobrem. E eu quero mostrar para vocês como a Bíblia mostra de fato que o nosso chamado requer uma descoberta. Lá em 1 Coríntios 2, de 9 a 11, que diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muita gente pensa assim: olha, está falando aqui das bênçãos que Deus tem preparado para nós. Também. Mas muito mais do que as bênçãos, Deus tem preparado para nós um chamado, uma missão, um propósito. Isso não entrou no coração do homem de maneira natural. O texto continua dizendo: mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está?
assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, querido, teu chamado precisa ser descoberto, mas essa descoberta, ela se dá através da revelação do Espírito Santo. Eu, enquanto era um jovem, o meu desejo era ser músico, tocar, compor, me expressar de maneira musical, porque esse era um dom, um talento que eu tinha natural. Mas esse não era o propósito para mim. Meu pai queria que eu fosse engenheiro, e eu sei que nem como músico e tampouco como engenheiro eu seria feliz. Mas quando Deus me chamou para o ministério e eu disse sim, eu encontrei o motivo e o propósito da minha vida. E a Lilian também descobriu. Porque embora eu fosse apaixonado por ela, se ela não tivesse o chamado de Deus, ela não suportaria as dificuldades e as agruras de um chamado ministerial. Então, meu querido, eu quero dizer para você, os seus dons e as suas habilidades foram dadas por Deus, pelo Espírito Santo. Então, andar nos dons, nas habilidades que Deus te deu, é que vai garantir o teu sucesso. E sucesso não é a visão deste mundo. Sucesso, a palavra prosperidade na Bíblia, tsaliar, significa cumprir um propósito para o qual Deus chamou. Então você só será próspero de maneira plena, com todas as complexidades da vida, se você encontrar o teu chamado. Algumas pessoas foram chamadas para ser mães. A mãe, por exemplo, de John Wesley, ela orava, ela teve 16 filhos. E a única coisa que ela fez na vida era criar aqueles meninos e orar com eles e ter diariamente com eles um tempo de devocional. John Wesley se tornou o maior avivalista do seu tempo. E o seu irmão, Carlos Wesley, um grande compositor de músicas sacras. Eles revolucionaram o mundo. Então o chamado de Deus para cada um é diferente. Mas todos nós temos um chamado. E nós só vamos encontrá-lo quando nós fomos revelados pelo Espírito Santo. Então é muito importante que você desenvolva os dons e as habilidades de Deus. Porque quando você cumpre o propósito e usa esses dons em favor do reino de Deus, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? A Lilian fez isso. Eu me lembro que quando eu falei para ela sobre o casamento, eu disse: meu amor, você está disposta a casar com um pastor e ser pobre? Porque essa era a consciência e a minha concepção do que eu estava escolhendo. Ela falou: eu estou disposta a casar com você. Se eu vou ser pobre ou não, Deus é que sabe. Mas ela abriu mão, porque a nossa vida no início foi muito difícil, gente. A família da minha sogra nem sabia disso. Por quê? Porque eles nos deram, meu sogro me deu uma casa, me dava carro, mas eu não tinha dinheiro muitas vezes para botar na comida em casa. Chegava no meio do mês, acabava o dinheiro. E muitas vezes nós vivemos o milagre de Deus. Mas eu nunca vi a Lília triste, sempre alegre, e a minha casa sempre cheia de pessoas. Era um chamado, e ela estava ali feliz. Eu me lembro que uma vez uma discípula perguntou para ela assim: você não sente falta de ter todo o luxo que você tinha antes de casar? E ela falou: olha, não é que eu sinta falta do luxo, mas às vezes eu sinto falta de comprar uma porcelana, de botar uma cortina na minha casa, de comprar um tapete. E a moça ainda deu uma chamada de atenção nela, passou um sabão nela. Você é uma pastora, você devia. E ela ficou arrasada. E eu me lembro que uma noite a gente estava deitado e conversando. Ela virou para mim e falou assim: Lamartine, será que você não está retendo a bênção, não? Eu falei: como assim? Você vive dizendo que pastor tem que ser pobre. Será que é isso que Deus tem para nós? Eu lembro até hoje, isso era uma segunda-feira à noite. E eu fiz uma oração: Senhor, se eu estou com a teologia errada,
eu quero que o Senhor revele para mim. Me dá uma experiência. E na quarta-feira, gente, tinha um culto. Naquela época o pastor Daniel não estava na igreja, ainda não tinha chegado. E a gente tinha um culto em cima de uma padaria. Devia ter umas 15 pessoas ali. Eu com meu violãozinho. E de repente entrou uma mulher chique. Sabe aquela mulher chique? Que você bate o olho e fala, essa é de outro patamar. Ela entrou, sentou ali no meio. Nós tivemos um momento de louvor. Eu preguei, orei. No final a mulher veio para mim e disse assim, eu queria te dizer uma coisa. Eu entrei aqui hoje porque o Espírito Santo me mandou, mas eu nunca mais vou voltar. Mas o Espírito Santo falou para mim, eu acabei de chegar dos Estados Unidos, eu não tenho igreja ainda. Eu vendi um terreno lá e o Espírito Santo me mandou dar o dinheiro para você. Minto, para sua esposa, para ela comprar tapete, cortina, porcelana, e foi citando as coisas que ela tinha falado para mim na segunda-feira. Quando eu peguei o cheque, irmãos, era o cheque do valor de 2 anos do meu salário. E eu pensei, Deus tem tanta conta para pagar. Cheguei em casa, falei, olha o que o Espírito Santo te mandou. E nós compramos tudo o que ela queria. Quando Deus te chama, meu irmão, pode aplaudir. Quando Deus te chama e você diz sim para o seu chamado, Ele nunca vai deixar de te honrar por isso. Foi assim com Abraão. Quando Deus chama Abraão e diz para ele largar tudo o que ele tinha, Abraão obedeceu e Deus disse, eu vou fazer o teu nome famoso, grande, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, em ti serão benditas todas as nações da terra, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso aconteceu na nossa vida, e eu quero honrar a vida da Lilian, porque ela disse sim para o chamado de Deus. E ela descobriu através do Espírito Santo. E eu quero dizer que você, se buscar a Deus, também vai encontrar o seu chamado e o seu propósito. Amém? E quando a gente descobre, floresce. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente floresce. E as bênçãos de Deus nos acompanham. A segunda característica do chamado de Deus, do seu chamado, é que o seu chamado requer coragem. Lá Jeremias 1, 7 e 8, Deus está falando com o jovem Jeremias, que seria chamado para ser um dos maiores profetas de todos os tempos. Mas ele era jovem, e quando Deus o chama, ele se sentia pequeno, despreparado. E Deus fala assim, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, meu querido, quando Deus te chamar e você descobrir o teu chamado, não tema de obedecer a Deus, porque Deus promete proteger aqueles aos quais Ele chama e aqueles os quais dizem sim para o seu chamado. Tem que ter coragem. Deus te chamou para impactar o seu tempo, a sua família, as pessoas que estão ao seu redor, o lugar do seu trabalho, a geração onde você vive. Ele te chamou para impactar. Todos nós temos um chamado, mas o dizer sim depende de nós. Todas as vezes que Deus deu uma ordem para o povo, como por exemplo o povo de Israel, para tomar a terra prometida, Deus fez milagres extraordinários, envergonhou o faraó, abriu o mar vermelho, mas quando chegou diante da terra prometida, quem teve que dizer sim, eu vou entrar na terra, eu vou lutar contra os gigantes, era o povo que tinha sido chamado. E uma geração inteira disse não. Por quê? Porque temeram os gigantes, temeram as cidades muradas. E por causa disso, a Bíblia diz que Deus jurou que nenhum daqueles
que chamaram a bênção de maldição, que chamaram o chamado de algo inexequível, nenhum deles iria pisar naquela terra prometida. Teve que morrer uma geração inteira para que Deus pudesse cumprir a sua promessa na vida de dois homens que creram à época, mas que tiveram que esperar: Josué e Caleb. Deus alongou suas vidas e cumpriu a sua promessa. Então eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem um chamado para você, mas ele requer coragem. Quando Deus te revelar o que é, não faça contas, não pense se é possível ou não, não procure conselhos, porque se Deus te revelou, você tem que dizer sim para Deus. Porque para aquele que ele diz sim, para Deus, aquele que diz sim, ele vai abençoar, vai proteger, vai prosperar e vai honrar diante de toda a geração. Amém? A Lilian foi corajosa, porque naquele tempo ser esposa de pastor não era fácil. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Comecei a igreja na minha casa, era uma célula. A gente tinha uma célula na Barra Funda, mas tinha em casa também. Todo dia tem gente em casa, todos os dias e todas as noites. Agora imagina, a gente não tinha dinheiro nem para comprar comida para a gente, ainda tinha que servir para as pessoas que vinham. E a Lilian, incansável, sempre fazendo alguma coisa bonitinha. Eu me lembro que uma vez uma pessoa chegou para a gente e falou para ela assim: pastor, ô Lilian, por que você não serve uns petit four? Ela falou: ótimo, por que você não compra e traz? Então tem umas coisas, gente, que o pastorado requer, porque a ovelha é o bicho mais burro que tem. Não percebe, entendeu? Não discerne. A gente não tinha dinheiro para nada, vai comprar petit four. Petit four, o que é petit four? Ela sabia, né? Eu não fazia ideia. Deus disse para Jeremias: não duvide do seu chamado. Deus disse para Jeremias: não temas. E Deus está dizendo para você hoje: não temas, porque aqueles a quem eu chamo, eu capacito. E eu sou um Deus sobrenatural. Eu não dependo das circunstâncias, nem políticas, nem econômicas. Eu chamo e eu realizo. Agora, eu e você temos que dizer sim. E a Lilian foi corajosa e ela disse sim para Deus. E eu confesso para vocês, muitas vezes, quando eu tinha dúvidas e lutas, ela sempre foi uma mulher de fé, que dizia: vai dar certo, Deus vai abrir as portas. Eu falava: vai. E ela dizia: vai. Por isso que a homenagem que a Érica escreveu para ela, eu achei lindo, né? Que a Érica escreveu na homenagem dela assim hoje, que quando a Lília diz que Deus falou, falou mesmo. Ela experimentou isso como filha, muitos milagres. Quando a Lília falava algumas coisas para mim, eu falava: meu Deus, essa mulher é doida. Porque eu sempre fui muito racional. Embora eu seja uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa racional. E ela falava umas coisas, eu falava: meu Deus, ela está doida. Coragem é o antídoto para o medo. Coragem é sinônimo de fé. Queridos, Deus quer te levantar. Quando Jesus falou que nós deveríamos ser luz do mundo e que a nossa luz não podia estar escondida debaixo do alqueire, mas tinha que estar no velador, isso significa que Deus, Ele quer fazer você brilhar, você se destacar, mas você tem que dizer sim primeiro. Antes do mar abrir, o povo tem que pisar na água. Quando o povo começou a clamar, vendo os exércitos de Faraó, Deus falou: por que o povo está clamando para mim? Diga ao povo que marche. Então, querido, tenha coragem para cumprir o chamado de Deus na tua vida, e você vai experimentar o extraordinário. A terceira característica de um chamado, de uma pessoa chamada, do seu chamado, é que o seu chamado requer obediência. Requer a descoberta, requer a coragem
requer a obediência. Em Deuteronômio 28, versos 1 a 6, a Bíblia diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. Quando Deus chama e alguém diz sim, e alguém obedece, a consequência são as bênçãos de Deus. Eu já sou pastor há fui ordenado em 87, 35 anos. Eu já aprendi uma coisa: crente desobediente é crente que empaca. Você quer ver uma pessoa romper todas as expectativas? É o obediente. Deus ama todo mundo, não tem alguém que Deus ame a mais do que a menos, mas existem pessoas a quem Deus abençoa mais do que outras. Por quê? Porque quem obedece rompe, prospera. Deus está dizendo: se você me obedecer, se atentamente ouvir a minha voz, você vai ser abençoado onde estiver, é no campo, é na cidade, bendito tudo aquilo que você fizer. Amém? Glória a Deus. E o meu amor é uma pessoa que me ensinou muitas vezes a ser obediente. A Lilian sempre andou em cima daquilo que ela cria. Eu me lembro do tempo que eu brincava, chamava ela de Valnicete. Só andava com aquelas saias compridas, né? Ela estava buscando a Deus, ela estava santificando a vida dela. Hoje ela está muito mais bonita. Mas ela sempre andou em cima do que ela creu. E eu quero dizer para você, meu querido, a própria palavra de Deus diz: obedecer vale mais do que o sacrificar. Aprenda a obedecer a Deus. Você não entende? Obedece. Você não sente? Obedece. Você não está com vontade? Obedece, porque quem obedece vai ser abençoado. O chamado de Deus requer obediência. Mais do que coragem, requer obediência. O Senhor mandou, eu vou. Foi porque Abraão obedeceu que ele se tornou pai da fé. Sem obediência. E olha, o que eu acho mais lindo é que Deus honrou Abraão até mesmo numa descendência que muitas vezes desobedeceu, descreu, se corrompeu, mas por causa da obediência de um homem, Deus falou: toda a tua descendência vai ser abençoada. Glória a Deus, irmãos. A quarta característica de um chamado, do seu chamado, é que o seu chamado requer perseverança. Perseverança também é uma qualidade essencial para qualquer atividade na vida humana. Porque todos nós enfrentamos lutas, todos nós temos altos e baixos, faz parte da vida. A própria economia é assim, a política é assim, tudo na vida é assim. Em alguns momentos você está em alta, em alguns momentos você está em baixa. Agora, Deus é imutável, e aquele que é chamado por Deus, no momento da pressão, se ele se desviar, se retroceder, se empacar, a Bíblia diz: a minha alma não se alegra nele. Hebreus 11, de 35 a 38, o capítulo dos heróis da fé, diz o seguinte: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra.
Nem sempre a recompensa virá dos homens. Nem sempre a recompensa virá da circunstância. Nem sempre você vai acertar tudo. Nem sempre você vai fazer um negócio e vai dar certo. Nem sempre as pessoas vão te amar. Nem sempre a justiça vai ser feita na tua vida. Mas nem isso pode ser um motivo para você desistir. Porque Deus haverá de recompensar aqueles que lhe são fiéis. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que pode ser comparado à coroa da vida, irmãos? Nada desta vida pode ser comparado. Para alguns o chamado de Deus é morrer por Cristo. Para os nossos irmãos que vivem do outro lado do mundo sendo perseguidos, muitas vezes recebem chibatas, enforcados simplesmente por sua fé. Esse é o chamado deles. É demonstrar uma fé a ponto de entregar a própria vida. Então eu quero dizer para você que nós vivemos num tempo em que a teologia é muito humanista. Púlpitos que hoje só pregam prosperidade. E as pessoas ficam correndo atrás de prosperidade e cada vez mais fazendo concessões, desviando da palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas não querem buscar a Deus para que Ele seja o Senhor da sua vida. Eles querem Deus para que Deus seja o seu servo. Um servo de luxo, vamos falar a verdade, que é capaz de dar tudo o que a pessoa precisa. Ah, pastor, você está se contradizendo. Você disse aí que Deus abençoa. Sim, muitas vezes Deus vai fazer isso. Mas não tenha dúvida que na história de um chamado vai haver um momento em que você vai ter que morrer. Vai ter que haver um momento que você vai ter que tomar a sua cruz. Porque não tem um chamado que de fato é honrado diante dos homens e diante dos espíritos malignos e dos anjos de Deus. Alguém que a Bíblia diz, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, se não estiver disposto a perseverar até o fim. Então, o texto diz, alguns receberam pela ressurreição os seus mortos. A gente não sabe aqui se está se referindo a pessoas que tiveram literalmente uma ressurreição, como por exemplo aquela mulher cujo filho foi ressuscitado, por Eliseu. Alguns foram torturados, outros receberam escárnio e açoites, outros algemas e prisões. Pessoas dos quais o mundo, ou das quais o mundo não era digno. São pessoas que lutaram por causas dignas, pelo seu chamado, e pagaram com a própria vida. Não existe chamado de Deus sem sacrifício, sem renúncia, sem cruz, sem perseverança. Mas de uma coisa eu sei, meu querido, a Bíblia diz que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com as glórias do porvir. Porque a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o eterno peso de glória. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Sabe aquela guerra que você está enfrentando, aquela tribulação horrível? Ela é muito leve diante do peso da glória que você vai receber de Deus. Às vezes você fala assim, mas Deus está demorando muito tempo. E Paulo diz, ela é breve e momentânea, diante o eterno peso de glória. Glória a Deus, irmãos. E eu tenho caminhado com a Lília. Eu conheci no dia 2 de abril de 1982. 41 anos. Casei-me com ela no dia 29 de dezembro de 83. O ano que vem nós vamos fazer 40 anos. Então eu conheço bem a Lília. Todas as manhãs eu a vejo lendo a Bíblia e orando. Todas as manhãs. Ela vive o Evangelho. Claro que ela já teve altos e baixos, momentos de tristeza, momentos de dificuldade, mas isto não mudou quem ela é. Então eu me sinto muito privilegiado, porque eu nunca tive que carregar nas costas uma mulher que só fica reclamando e que só fica exigindo algo, querendo mais do que eu pudesse dar.
Muito pelo contrário. Ela sempre foi aquela adjutora que estava ao meu lado, perseverando na fé. Muitas vezes dizendo, a palavra de Deus diz assim. Vocês veem muitas vezes o pastor que está à frente, falando para multidões. Mas vocês podem ter certeza, a maior razão dessa igreja ser o que é hoje, foi o fato de eu ter uma mulher que a vida inteira esteve ao meu lado, para acrescentar fé, coragem. Nos momentos em que as lutas eram muito grandes e as injustiças que vinham contra mim eram terríveis, ela dizia, não temas, Deus vai te dar vitória, e sempre deu. Então eu quero honrar a vida dela hoje, mas eu quero desafiar você também, porque Deus precisa de uma geração de chamados hoje, de pessoas que não negociam o seu chamado, porque sabem que veio de Deus e é para Deus. Queria que você fechasse seus olhos agora. O primeiro chamado que nós recebemos de Deus é o chamado para a salvação. Eu me lembro até hoje do dia que Ele me chamou. Eu fui um menino rebelde, um adolescente rebelde. E muitas vezes eu ouvi de professores, de diretores, e até do meu próprio pai, que o resultado da minha vida não seria bom. Eu não senti o amor de Deus. Mas um dia, eu ouvi o seu chamado e senti o seu amor. E eu posso dizer para vocês que Deus foi muito além do que eu jamais sonhei. A primeira grande decisão que alguém pode tomar na sua vida é dizer, Deus, sozinho eu não consigo. Eu preciso do Senhor. Então eu preciso que o Senhor me salve. E a gente precisa ser salvos. Não só dos nossos pecados, mas da nossa burrice, da nossa teimosia. Então hoje, se tiver alguém aqui ou alguém me vendo na internet que queira dizer sim para o primeiro chamado mais importante, que é o chamado para a salvação, eu quero orar com você e por você. Então eu peço que você levante a sua mão onde você estiver, e eu vou orar pela sua vida e você vai orar comigo. Há alguém aqui hoje? Graças a Deus por essa vida. Fica com a mão levantada. Graças a Deus por essa vida também. Graças a Deus aqui também. Graças a Deus aqui também. Fique de pé no seu lugar, por favor. Põe a mão no seu coração. E você que está aqui juntamente conosco pela internet, põe a mão no seu coração e fale para Deus assim, Senhor Deus, eu entrego a minha vida. Eu reconheço que sou pecador. Eu preciso da tua salvação. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero ser teu e fazer a tua vontade daqui para frente. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que a igreja aplaudisse o Senhor. Você que está perto dessas pessoas, levante e dê um abraço nelas. Diga, Jesus te ama e eu também. Mas eu quero ainda orar por você. Por você que ainda não descobriu o seu chamado, como eu te disse. O seu chamado nem sempre tem a ver com as suas habilidades humanas. Eu tinha muitas habilidades musicais, mas essa não era a minha chamada. Eu tive que ser chamado pelo Espírito Santo, numa área que eu jamais imaginei que eu pudesse ser. Imagine uma pessoa que se sentia completamente inadequada, pecadora, sendo chamado para ser pastor de almas. Mas quando Ele me chamou, eu disse sim. E isso mudou a minha vida. E eu quero dizer para você que o chamado de Deus é lindo. Não tem um dia que eu não levante a Deus e não agradeça.
Porque o chamado de Deus para mim não é trabalho, é alegria. Eu não me sinto alguém que trabalha, eu me sinto alguém que faz o que ama. Então, se você ainda não descobriu de verdade qual é o teu chamado, eu queria pedir que você também ficasse de pé. E eu vou orar para que o Espírito Santo revele ao seu coração qual é o teu chamado. Fique de pé, eu vou orar pela tua vida. Mas eu quero orar também por aqueles que já sabem do seu chamado, mas que muitas vezes precisam de perseverar, porque nem sempre o chamado traz o sucesso imediato. Muitas vezes requer de você coragem, requer de você paciência. Então, se você está cansado, eu queria orar por você também. Levante do seu lugar, põe a mão no seu coração. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor é quem chama e capacita. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar com cada pessoa aqui hoje. Senhor, se não é nesse momento, que fale quando eles chegarem em casa. E fale claramente, Senhor, de maneira que eles saibam qual é o chamado de suas vidas, para que eles existem. Para a glória do Senhor, mas mostra de maneira específica o que é que o Senhor tem para cada um deles. E fortalece, Senhor, as suas almas. Ó Deus, renova o seu interior, porque eu sei que o Senhor quer brilhar nas suas vidas com a luz de Cristo, para a honra e glória do seu nome. Diga assim: amém, Senhor. Diga: eu creio. Eu não vou viver nessa vida sem cumprir o teu chamado na minha vida. Eu hei de descobri-lo e vou viver para ele, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor.